Beleza, mas vamos lá. Ô Paulo, dá um overview aí dessa, Da situação. dessa pauleira que está acontecendo. Tudo começou em Jerusalém. E nós sabemos que Jerusalém são décadas de tensões entre árabes, palestinos no caso, e israelenses, judeus. E no último mês, o que aconteceu de estopim foi que os israelenses invadiram aquela mesquita de Al-Aqsa, que é na parte oriental. Jerusalém, para quem não sabe, os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, tem um muro, divide a parte oriental e ocidental. A parte ocidental são os judeus que ficam e a parte oriental são os palestinos. E os israelenses invadiram a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro local mais sagrado do islamismo. E haviam Mas sabe protestos. por quê? Sim, eles invadiram porque estavam ocorrendo protestos, porque aí já é um problema que existe em Jerusalém. Os palestinos eles estavam protestando porque os israelenses aos poucos eles estão fazendo ações de despejo na parte oriental e colocando famílias judias pouco a pouco. Então é aquela colonização da parte palestina que os palestinos sempre protestaram. E tem uma lei em Jerusalém, que os israelenses, uma lei para os israelenses que antes de 1948, quando ocorreu a independência, se você tiver algum documento provando que você morava ali, você pode ter direito, você tem direito a esse local. Você vai na justiça e eles te dão direito. Mas só para os judeus. Isso não tem para os palestinos. E então essas tensões, devido a esses despejos em Jerusalém Oriental, estão causando esses vários protestos, vamos dizer assim, até que eles foram protestar na mesquita de Al-Aqsa no final do Ramadã e protestaram, não sei se começou alguma violência ou não, mas a polícia israelense invadiu a mesquita e isso desenvolveu no caos. O Hamas aproveitou a situação para jogar foguetes. Lembre-se bem, foguetes não são mísseis. Mísseis você troca a trajetória. São foguetes. Você não, ele joga e pronto, acabou. Aonde Vai em qualquer lugar. vai em qualquer lugar. É isso. Muita gente, eu já escutei várias vezes, olha, são mísseis do Hamas. Não, são foguetes. Aqueles que você joga e onde cair, caiu. Só Então, um ganchinho para completar aqui. Essa situação dos protestos ali ficou tão tensa que os palestinos estavam apedrejando os judeus de cima para baixo ali no Muro das Lamentações. Então começou uma série de agressões na cidade entre palestinos e judeus e chegou num ponto de apedrejamento e botar fogo nas coisas. A tensão escalou de um jeito impressionante. Isso é um negócio muito complicado. Aliás, eu não, nós, né, de uma maneira geral, somos muito pró-Israel e sempre fomos, até pelo fato de Israel ser a única democracia ali do Oriente Médio e os valores que eles possuem serem muito mais próximos dos nossos. Mas tendo só essa informação que você tem com relação ao despejo de famílias palestinas, não dá para concordar com isso. Exato. Uhum. Não dá para concordar. Jerusalém Entendeu? tem Jerusalém que possui um status de cidade internacional. Então, é, querendo ou não, é uma tentativa de colonização por parte dos Sem dúvida. israelenses. Sem dúvida. Pela força, aos poucos, vai tentando despejar uma família ali. Nessa situação, eu acho que foram 4 famílias, tá certo? Eu anotei aqui. Foram 4 famílias que foram despejadas e aconteceu isso tudo. Aos poucos foram protestando, porque isso já não vem de hoje. E nós sabemos que a região é um barril de pólvora. Então, isso já se espalhou e para chegar a uma guerra civil, como o Mac falou, um lado apedrejando o outro, depois outras cidades foram invadidas, você tem problema nas fronteiras com a Jordânia, com o Líbano, e chega na faixa de Gaza com o Hamas, que é o único que talvez consegue fazer frente, uma oposição a Israel, mas não chega a ser de fato uma oposição. Então começaram a jogar foguetes, uma série de foguetes, e nós sabemos que
Israel tem um Iron Dome, o Marco Túlio já falou várias vezes do Iron Dome aqui, mas um ataque em massa, um ou outro vai passar. É uma campanha de saturação, né? Isso, um ou outro Uma campanha de passa. saturação. Exatamente. E era saturação. inclusive a estratégia básica dos soviéticos contra as frotas de porta-aviões americanas. Era a saturação das defesas para poder chegar onde estava o porta-aviões. Eu não sei se isso hoje é possível, mas assim, na década de 70, 60, 70, 80, a estratégia soviética contra porta-aviões americanos, se houvesse uma guerra, né, se houvesse algo, era efetivamente saturação de defesa. E não é diferente, você joga... A notícia que eu vi ontem à noite, aí você me corrija se eu estiver errado, Paulo, foi que foram até agora mais de 2.300 foguetes lançados de Gaza em direção ao Estado de Israel. Então, isso não é pouca coisa. É um material sobre a qualidade. Lembra? A velha história. A velha história do... E o foguete é baratinho. Sim, você joga... Dizem agora que eu li uma notícia que o Hamas possui alguns mísseis. Só que eles estão guardando... Isso é conversa fiada. Eu acho que se tivesse, eles já tinham enviado há muito tempo. Já tinham jogado, lançado, enfim. Mas são só aqueles mísseis, aqueles foguetes. E a maioria o Iron Dome está interceptando. Mas um ou outro acaba passando. E nós temos já baixas do lado israelense, mais de 10, 15. E muitos palestinos na faixa de Gaza. Aí, nós chegamos no ponto de qual é a estratégia israelense? Porque quais são as imagens que nós estamos vendo do conflito? É o prédio da Al Jazeera que desceu. A gente tá com 2 mísseis na base, outros para terminar de destruir outros prédios. Isso se chama, o que os israelenses estão fazendo é aquela doutrina da Ria. Da Ria era uma cidade no Líbano, no conflito de 2006, onde eles destruíram tudo. É nada mais, nada menos que uma resposta desproporcional. É tão grande esse ataque que o outro lado se sente como se fosse uma deterrência. Eu não vou fazer nada senão porque eles vão nos destruir. Então, por que os israelenses estão tendo como alvo aqueles prédios da faixa de Gaza? É onde a classe média da faixa de Gaza geralmente mora. Então, eles fazem uma pressão sobre o Hamas para chegar a um cessar-fogo. Então, os israelenses, vocês viram, eles ligam antes, sai daí. Sai que eu vou tacar a bomba. E não tem conversa. Tem 1 hora para rapar. Vai, e isso é uma forma de deterrência. Mas, assim, a gente sabe que, historicamente, só isso não dá certo, né? Vide a Blitz sobre Londres, vide os ataques da 8ª Força Aérea sobre a Alemanha. Ainda mais uma situação onde você tem uma população que ela é doutrinada desde pequena a odiar algo, né, que é odiar Israel. Então, o que eu entendo a resposta desproporcional. Eu não sou estrategista, não sou general, não sou porra nenhuma. Tá? Eu só estou falando da boca para fora aqui. Mas eu acho que tem que derrubar a porra do prédio mesmo. Que é da onde saem informações, da onde sai inteligência. E a maioria eram instalações militares. A maioria eram instalações do Hamas. É guerra é isso, infelizmente. E tem aquela coisa também, né? O Hamas, ele gosta de manter os seus civis no alvo. Sempre. Né? Então os civis são empurrados para o alvo e fala, espera aí, dá um tempinho aí e sorri pro Flash. A gente sabe que é assim. Dando alguns centavinhos aqui. A gente tem uma situação complicada, pegando esse gancho que o Bull falou, que não só tem vários foguetes sendo lançados de dentro de áreas residenciais em Gaza, já com essa ideia de que se vier um contra-ataque vai acabar atingindo civis, como foi lançado também ataques de dentro de um campo de refugiados no Líbano. E aquele negócio, pra mídia, tá nem aí se foi justificado ou não. Quando caiu um ataque israelense em cima, nossa, Israel está atacando um campo de refugiados.
Olha Uhum. que coisa. É normal. Isso aí Então é normal, uma assim. coisa que A mistura, gente não precisa nem citar, né? mistura a ação militar ou a missão, a ação do Hamas com guerra de narrativa, que a gente Sim. fala sempre aqui também. Por outro lado, dos 2.300, 2.500 foguetes que foram lançados, cerca de 300, pelo menos, falharam o lançamento e caíram em cima de Gaza. E claro que, para quem está tomando bomba na cabeça, não faz diferença. Mas, numa situação de narrativa, qualquer coisa que exploda na faixa de Gaza é Israel que lançou, e às vezes não é Sim. bem assim. E essa é uma informação que você não encontra, tá? Não encontro. E a maioria, exatamente, a maioria dos foguetes caem na faixa de Gaza. Eu li isso também, mas ninguém fala, fala, olha, e essas baixas? Mas, Bull, o que você falou é super interessante. A ideia mesmo da arma aérea, de você atacar o coração do inimigo, foi um italiano, Douhet, na época depois da Primeira Guerra Mundial. Mas na Segunda Guerra Mundial, exatamente, se mostrou ineficaz, porque você atacou, você destruiu a capacidade industrial da Alemanha, você talvez encurtou um pouco a guerra, no caso dos britânicos e dos americanos, mas a população continuou firme. Então, quando a população é doutrinada, é muito difícil você... Isso apenas aumenta o sentimento deles. Não era nem a doutrina, né? Porque se começa a cair bomba na sua cabeça, você não vai ficar com raiva do teu governo, você vai ficar com raiva do outro, cara. Sim. Claro. Não é o teu governo que tá. Então, eu até entendo, caiu um monte de foguete do Hamas em Gaza, é só falar que foi Israel. Mas a questão é, se existe um approach qualquer de se tentar forçar com que a população em Gaza se vire contra o Hamas, isso não vai é dar a com os mais burros na água. eficaz. Vai dar com os Exatamente. burros na água, sem muito problema. Outro ponto que os israelenses estão fazendo na faixa de Gaza, outra estratégia, é aquela velha estratégia de decapitação. Quantas vezes nós já falamos aqui no CGCast, Sim. de decapitação, que é você ter como alvo os líderes. Então, vários líderes do Hamas estão sendo atacados por Israel. E Israel fala, olha, eu sei onde vocês estão. A nossa inteligência, nossa rede de dados é melhor que a de vocês. Então, nós vamos pegar um por um. Enquanto continuar desse jeito, não tem como fugir. E destruindo até os túneis. Para as montanhas! No caso lá, vai correr para os túneis. Então eles vão implodir os túneis também. Como eles já fizeram, a gente vai falar disso. Com o Egito, isso. Então, mais essa estratégia. Israel não tem outra opção. Israel tem que demonstrar sua força. Israel quer demonstrar que ele não, o Estado israelense não aceita problemas dentro de suas fronteiras que nem vem ocorrendo em Jerusalém. Então, vai ter demonstração de força, vai continuar tendo essa demonstração de força. É aquela história, Força Aérea Israelense, eles vão continuar atacando. Agora, nós sabemos que a opinião internacional, junto com o sentimento dos palestinos dentro da faixa de Gaza, só vai aumentar contra Israel. Sim. Isso é fato. Sim. É fato, não tem o que fazer. E vamos ver em que momento isso vai se acalmar, né? Normalmente acalma quando os foguetes param. Exatamente. Só mostrar para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que não vai parar por aí. Eu separei aqui alguns pontos que vão continuar de discussão entre palestinos e israelenses, como que o futuro dos refugiados palestinos, que alguns estão em campos esses campos que nem o campus de refugiado que o Max citou na fronteira com o Líbano. O futuro das colônias israelenses, e aí? Vai continuar com essa estratégia de despejo de famílias palestinas? Se eles vão parar, vão continuar com essa estratégia? Parece que vão continuar. Compartilhar Jerusalém. Vão compartilhar, não vão compartilhar? Mas nem por um grande caralho. Israel fala que Jerusalém é a capital de fato agora.
do Estado israelense, e os palestinos falam que a parte oriental vai fazer parte da capital do futuro Estado palestino. Então, tem muita coisa para discutir aí, tem muita coisa. Não vai parar por aí. Não, mas não vai mesmo. Não Tá. vai mesmo, que é uma pena. Deixa eu amarrar mais um negocinho aqui, então. Vai lá, querido. Antes que a gente fale da obra de arte que foi o ataque israelense ali, falar o seguinte: criticar Israel faz parte. Né? Como você, Bull, já levantou, como o Paulo está levantando, a gente tem como criticar essa ação de despejo, a gente tem como olhar meio esquisito para esse negócio do prédio que foi demolido, que era um prédio que abrigava a BBC, a AFP, a Al Jazeera, e segundo Israel, era um hub de informação ali do Hamas também, e foi uma ação muito inteligente, se era isso mesmo, foi uma ação muito inteligente do Hamas, porque o mundo inteiro olha desconfiado quando uma força oficial atinge diretamente um local de imprensa. Parece que estão tentando esconder alguma coisa que está acontecendo lá, estão tentando dificultar o acesso à informação. A gente tem como criticar tudo isso sem cair numa narrativa antissemita. Sim. Né? A mesma coisa, apoiar a criação de um Estado palestino não é a mesma coisa que apoiar o Hamas. Eu sou um caso que não. apoio abertamente a criação de um Estado palestino, mas tem uma diferença disso aí para um discurso de o Estado de Israel tem que deixar de existir. Aí não dá. Então, existem nuances aí de apoio e você não precisa concordar com o Hamas, né, em tudo e querer destruir e acabar com o negócio, senão você acaba caindo num discurso muito próximo do que a gente viu na década de 30 e início da década de 40. Exatamente. Então, e a minha grande dúvida com relação ao Estado palestino eu sou totalmente a favor da criação do Estado palestino se isso fosse a solução para o fim, olha só aqui, domingo de manhã já tô assim. Se a criação do Estado palestino fosse a solução, fosse o fim dos conflitos. Sim, claro. Mas algo me diz que não é. Então eu não sei, sinceramente, se é vantajoso, se não é. Se no momento que isso agora pode trazer para a região. Eu não tenho o conhecimento todo para tentar traçar uma linha que possa dizer qual seria o resultado da criação do Estado palestino. E outra, eu acredito que até hoje não houve essa criação porque para os palestinos eles querem ou tudo ou nada. Quer dizer, ou tudo exatamente. ou vai continuar nessa briga. Enquanto 1947, 1987, 1967, podemos ir aí. Quantas vezes já foi? Eu não... Poxa, seria muito bom para a paz, mas eu não vejo as autoridades palestinas chegando e falando, não, nós vamos ficar com esse pedaço de terra e deixa a gente em paz aqui, pronto, acabou. Esse é o problema. Da mesma forma que eu não vejo Israel também entregando um grande pedaço de terra que foi conquistado na base do suor e do sangue, depois de serem atacados. Exatamente. Mas as colinas de Golã eu achei que foi um grande avanço, para ser bem sincero. Quando devolveu. É uma região que vai... Agora, se nós formos olhar, tem 2000 anos de brigas ali. Tem. Porra. Ainda vai ter mais alguns. Vamos falar dessa ação estratégica delícia que foi estão chamando, né, de Operação Metrô, que o exército de Israel, as forças israelenses fizeram durante esse processo todo aí, que foi fingir que vamos invadir, e chegou lá na hora, botou todos os ratinhos para dentro dos túneis e pau nos túneis. Estratégia, deception, estratagema, é assim. É assim que se faz. Todo mundo sumiu e ainda soltaram, já tem tropas terrestres dentro de Gaza. E não tinha ninguém. É assim, porra. O duro é que a gente dificilmente vai saber o quão foi efetivo em matar operativos do Hamas esse ataque, né? A gente nunca vai saber. Morreu 10, morreu 20, morreu 100, morreu 1, não morreu ninguém. A gente nunca vai ficar sabendo, mas que foi um estratagema, coisa linda. Guerra é isso.
Nossa, Então, a se comunicação você... foi ótima. Foram comunicando deslocamento de tropas e tropas de blindados. E já convocamos 9 mil reservistas, já convocamos 13 mil reservistas, já tá todo acumulado na fronteira. E o dronezinho em cima só observando, só tá, beleza, vamos correr pra onde? É agora. Aonde que é a entrada desse negócio? E daí cirúrgico, né? Aqueles mísseis de penetração em fortificações. Acabou. Realmente foi de impressionar. Isso aí vira lição de academia militar, viu? É, Isso aí vira lição de academia militar. estratagema tá... Sun Tzu já citava como primordial dentro da estratégia no campo de batalha. Não pode faltar. Não é só manobra, não é só apenas ataque e moral. Você tem também os estratagemas. Você precisa Sim. dobrar o seu oponente de uma forma, pegar ele de surpresa e por aí vai o que ocorreu. Exato. Ocorreu. Muito bom.